Neste capítulo, vamos ver as funcionalidades das fórmulas e o principal objetivo da fórmula é fazer com que o Excel calcule automaticamente os dados da planilha, agilizando a obtenção de resultados. E aí, pessoal, para criarmos fórmulas, nós precisamos dos operadores. E nós temos dois tipos de operadores, são os operadores aritméticos e os operadores de comparação. Os operadores aritméticos representados por esses operadores, que são adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e potenciação. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma soma aqui, 4 mais 6, mas quando formos jogar em planilha, qualquer dessas operações aqui nós temos que iniciar com o sinal de igual. E para os operadores de comparação, nós temos os operadores igual, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual e diferente de, representado por esses operadores. Pessoal, e esse aqui é o nosso primeiro teste da fórmula para estar utilizando na planilha do Excel. Então, se tem essa expressão aqui abaixo, se vocês digitarem essa expressão no Excel, nós podemos pensar aqui, 4 mais 5, 9. 9 vezes 2, 18. O resultado no Excel vai retornar 18. No entanto, as operações e a ordem nas planilhas de Excel é da mesma forma que na matemática. Primeiramente, ele vai resolver a multiplicação. Então, eu tenho aqui 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. Então, neste caso aqui, ele vai retornar para nós o resultado 14. Já em um outro caso, aqui, por exemplo, se eu quero que ele resolva primeiro a minha adição, eu vou estar utilizando, igual na matemática também, os parênteses. Então, eu fechando parênteses, abrindo parênteses no 4 e fechando no 5, estou resolvendo a minha operação matemática, primeiramente a soma. Então, 4 mais 5, 9. Neste caso, 9 vezes 2, 18. O resultado não vai ser 14, vai ser 18. Então, eu quis passar para vocês aí que os recursos utilizados no Excel seguem os mesmos princípios utilizados na matemática. E aí, pessoal, então para a gente poder estar conhecendo melhor aí os nossos operadores, nós vamos ver agora os operadores aritméticos. E na prática aqui eu deixei como exemplo valores nessa coluna X e valores nessa coluna Y. E nós vamos estar usando esses operadores aqui para poder estar fazendo os cálculos. Então, como eu falei, na fórmula a gente inicia sempre uma fórmula com sinal de igual. E aí eu vou pegar o meu endereço de célula aqui, F7, e vou usar o meu sinal de adição. E vou colocar o J7. Então fiz a minha soma, então igual 2 mais 2, 4. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a subtração, igual a 2 menos o meu endereço de célula, J8, vou ter um resultado menos 1. Esse menos 1 vem em vermelho porque é de acordo com aquela formatação que nós já vimos em outras aulas, né? Formatar célula e formatar o número. No caso de valor negativo, eu posso escolher aqui que o valor venha em vermelho. Aqui embaixo é a parte de multiplicação. Eu clico aqui no F9, que é o meu endereço de célula, vezes o meu outro endereço de célula, que está na coluna Y, J9. Vou dar Enter. No caso da divisão, eu vou colocar o sinal de igual novamente. Vou escolher a minha célula F10 e vou colocar o dividido, que é essa minha barra que tem no meu teclado, pela a célula J10. Vou dar Enter também, vou ter o meu número da coluna X dividido pela coluna Y. Aqui é o percentual, então eu vou utilizar o sinal de igual. Vou pegar o endereço de célula F11 vezes o J11, que é os 2%. E aí, vou ter o meu retorno 2. Aqui é o símbolo de potência. Esse símbolo de potência é o acento circunflexo, chamado chapeuzinho, né?
nós vamos colocar então um sinal de igual, vou selecionar a minha célula F2, vou apertar o acento circunflexo, vou dar espaço e vou clicar na minha célula J12, vou dar Enter. Tem um resultado 8, significa que o 2 está elevado à terceira potência. Então, 2 elevado a 3, o resultado é igual a 8. O objetivo aqui, além de estar conhecendo os nossos operadores aritméticos, é verificando que nós podemos ter os resultados agora de fórmula automática, porque eu já criei a fórmula. Então, se eu for digitar o valor 16 aqui, 16 mais 2 igual a 18. Os outros, mesma coisa. Se eu colocar o resultado 5 aqui, vai me retornar o resultado 2. Aqui, se eu colocar o valor 5, por exemplo, ele vai colocar 5 elevado à terceira potência, vai me dar um resultado de 125. Verificando então aqui agora os operadores de comparação, eu fiz da mesma maneira, coloquei a coluna X, a coluna Y e aqui os operadores. E nós vamos ver se o Excel vai nos retornar essa operação, se ela vai ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, aqui nós temos 2 e aqui nós temos o valor de 7. Vou colocar igual o F7, vou usar o operador igual e vou usar o J7. Ele me retornou um resultado falso. Por quê? 2 é diferente de 7. Então, eu vou colocar aqui um 2 para nós termos uma situação verdadeira. Neste caso aqui, eu vou colocar igual a célula F8 diferente de J8. E aí nós vamos ter a situação verdadeira, porque 3 é diferente de 4. Neste caso aqui eu vou colocar igual, sempre colocando sinal de igual, F9 maior que J9. E aí nós vamos ter verdadeiro, porque 2 é maior do que 1. O menor nós vamos colocar igual a 3 menor que a coluna Y aqui, o valor 4 que vai nos retornar o valor verdadeiro. Ou este daqui, a F11, que é maior ou igual a J11. E aí nós vamos ter um retorno verdadeiro também. E neste caso aqui, igual ao F12, menor ou igual a J12, que vai nos retornar o valor verdadeiro. Então, se eu aqui, na F8 aqui, por exemplo, se eu colocar aqui 4, o meu valor vai retornar falso, porque 4 é igual a 4. E eu estou usando aqui na fórmula, a gente pode ver na barra de fórmula que nós estamos usando o operador de comparação, que é diferente. Se eu apertar a tecla F2, aqui também ele me demonstra qual que é a fórmula que eu estou usando. E aqui nessa planilha, pessoal, como nós já conhecemos os operadores aritméticos e os operadores de comparação, nós vamos aplicar a fórmula agora de acordo com essa dica, que é de calcular o valor das mensalidades após reajustes e depois os descontos. Pessoal, falando então de fórmulas, nós temos uma planilha aqui e nós vamos fazer uma fórmula aqui de uma maneira não convencional, uma forma que não é utilizada pelo Excel e também não é prático. Nós vamos ver só para entender a memória de cálculo. Então, nós temos uma planilha aqui com o valor das mensalidades dos alunos, os descontos e o reajuste. E aqui eles nos solicitam que essa mensalidade tenha um reajuste. Depois do reajuste que venha o desconto. Então, eu vou colocar aqui nessa primeira célula o sinal de igual. O meu valor da mensalidade é 680,86
Então eu vou colocar aqui igual, vou dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Vou colocar igual 680,86 o valor da minha mensalidade. O reajuste é de 15%, então vezes 15%. Então eu vou ter um reajuste no valor de 102,13. Então a minha mensalidade vai valer 102,13 mais os 680,86. Então a minha mensalidade está valendo R$ 782,99. Porém, ele pede para dar um desconto depois do reajuste. Calcular o valor das mensalidades após reajuste e depois os descontos. Isso sem o endereço de fórmula. Então aqui nós estamos fazendo sem o endereço de fórmula, igual eu falei, não é convencional. Nós vamos colocar aqui então menos os descontos. Então dessa forma nós conhecemos o valor do cálculo de nossa mensalidade. Então, ou seja, o valor é R$ 632,99. Pessoal, então na planilha anterior nós vimos aí a memória de cálculo para chegar no valor da mensalidade após reajustes e depois dos seus descontos. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo, porém com endereçamento de célula. E aí, esse endereçamento nós chamamos de referência relativa. Então eu vou colocar aqui o sinal de igual. Vou pegar o meu valor principal, que é o valor da mensalidade. O endereço de célula é o B3. Vou multiplicar vezes o meu reajuste. Então, estou aplicando um reajuste aí de 15%. Vou dar Enter. Nós vamos estar aqui com um reajuste no valor de R$ 102,13. E o meu valor da mensalidade, então, vai passar de R$ 680,86 para R$ 782,99. Então, quer dizer, eu somei o meu reajuste com o valor principal. Se eu apertar minha tecla F2, ele vai demonstrar para mim que eu estou pegando o valor da B3 vezes o reajuste mais o B3 novamente. E agora nós vamos aplicar um desconto no valor de R$ 150. O meu valor da mensalidade passou para R$ 632,99. Reparem vocês que a primeira linha aqui é a nossa base. Ele está pegando a B3, ele está pegando a B3 e ele está pegando a F3. Se eu der Enter e arrastar essa fórmula para a segunda linha, o que vai acontecer? Ele vai estar referenciando as células, os endereços de células agora, porém sequencial. Observem que na de cima nós temos o valor B3, F3, B3 e D3. A de baixo, B4, F4, B4, D5. E assim, D4. E assim sucessivamente. Quando eu arrastar para a terceira linha, ele vai acompanhar a sequência da linha. Então, eu estou na linha B5. Se eu der duplo clique aqui, ele vai fazer o cálculo para todas as linhas abaixo. Então, eu fiz aqui somente a primeira fórmula, as demais já copiou de acordo com as linhas. Isso significa que nós temos uma fórmula relativa, porque esses resultados aqui referenciam a mesma linha, eles fazem relação com a mesma linha. Se eu apertar, por exemplo, a tecla F2 aqui na linha 9, eu vou ver que a base de cálculo que ele está pegando é a B9 com a D9 e com a F9. Isso significa que ele está fazendo uma referência relativa com a fórmula. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. E desta forma, o Excel ele nos permite estar calculando aí, por exemplo, um percentual de reajuste para cada curso.
Por exemplo, se eu tenho o valor de 15% por custo de administração, 15% por custo de ciências contábeis, direito, por exemplo, nós vamos aumentar em 25%. Nós estamos hoje com a mensalidade de R$ 828,08. Se eu der Enter, o valor dela vai para R$ 913,03 automaticamente. E aí, ou se o valor da mensalidade passar para R$ 900 também, o valor total recebido vai dar um valor lá de R$ 975. Então, é para isso que a gente utiliza as fórmulas relativas, porque para qualquer valor de reajuste, ou para qualquer valor de mensalidade, ou qualquer valor de descontos, o valor do cálculo aqui, ele fica automático e retorna o valor de acordo com a alteração que foi feita. Por exemplo, o valor de desconto R$ 80, se eu jogar 1.200 de desconto, minha mensalidade vai para R$ 237,50. E assim por diante. Agora mostrar para vocês, pessoal, a parte de referência absoluta. A parte de referência absoluta nós vamos fazer o mesmo cálculo. Agora observem que na relativa nós temos essa coluna aqui de reajuste, porém para cada curso. Então, se a gente fosse tratar os reajustes diferenciados para cada curso, essa planilha seria a mais adequada. Num caso onde eu trato o meu reajuste de forma global, ou seja, eu tenho um único reajuste para todos os tipos de curso, é mais viável que eu tenha um campo só, porque quando eu for alterar o meu valor, eu altero uma linha só e todas vão estar alteradas. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o mesmo cálculo, vamos colocar igual, vou pegar a minha base, que é o valor da mensalidade, 680,86, vezes, onde que está o meu percentual de desconto? Agora ele está aqui, na H1. E aí eu tenho o mesmo valor, 102,13, que foi o valor do reajuste. Porém, mais o valor da mensalidade, 782,99, menos o meu valor de desconto. E aí eu tenho o valor de 632,99. Vou arrastar, deixar o cursor nessa posição e arrastar a fórmula para a segunda linha. Observem que com a mesma mensalidade, R$ 660,05 e o desconto de R$ 150, eu tive um valor aqui calculado agora de R$ 510,05. Na fórmula relativa, eu tenho o valor de R$ 660,05, o desconto a mesma coisa, o reajuste de 15% e o valor de R$ 609,06. Ou seja, a absoluta ficou com o valor de R$ 510,05, porém este valor está errado. Por que ele está errado? Se eu apertar a tecla F2 aqui, olha só, o meu cursor, a minha barra de fórmula está mostrando que eu tenho a aplicação da fórmula na B3, na célula B3, na célula D3 e na célula H1, que é onde que eu tenho que calcular o meu reajuste. Na segunda, se eu apertar a tecla F2, ele vai me mostrar que eu tenho uma fórmula que está sendo aplicada com a B4, com a D4, porém, ele não está vindo na H1, que é onde que está o meu reajuste de 15%. Ele está buscando a fórmula H2. Por que isso, pessoal? Porque quando a gente, como foi explicado na planilha anterior, se eu clico e arrasto, ele vai fazer a célula sequencial. Então, eu tenho B3, eu tenho aqui eu tenho a célula B4, e aqui eu tenho a célula H1, e aqui eu tenho a célula H2. Só que eu não posso estar buscando nada na célula H2 porque não tem informação aqui. Minha informação está na H1. E para isso, o que nós vamos utilizar? Então eu quero fazer a mesma coisa, quero que ela busque na mesma linha aqui, que é a referência relativa, que essa faz relação com essa, porém esses 15% ela já sai dessa função relativa, porque ela é única aqui em cima para todas as linhas.
e aí nós chamamos de referência absoluta. E para a gente poder trabalhar com a referência absoluta, eu vou fazer o seguinte: como eu só tenho que vir na célula H1, porque o meu percentual só está na H1, eu vou apertar a tecla F4. E aí, o que está acontecendo? Eu estou fixando a minha fórmula. Agora, todas as minhas linhas, quando eu arrastar a minha fórmula para baixo, ela vai referenciar só a célula H1. Ela não vai estar trazendo para H2 nem para H3. Então, vou dar Enter. E aí, ó, puxo a minha célula e agora eu tenho o mesmo valor, 609,06, que é o valor correto, como se fosse a relativa. Porém, a diferença então está aí, o percentual aqui é único e eu tenho que fixar. Para mim poder fixar, eu coloco o cifrão digitando ou aperto a tecla F4. E agora eu posso dar duplo clique e todo o meu cálculo vai estar correto, assim como na referência relativa que nós vimos. Então, pessoal, a parte da explicação aí de como funcionam as fórmulas e a parte de referência relativa e referência absoluta é isso. E aí, pessoal, na próxima aula, então, nós vamos começar a ver a parte de configurações de página.